Boa noite, irmãos. Eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste dia 29 de março de 2020, nós estamos comemorando 21 anos de nossa igreja. Motivos temos muitos para agradecer ao Senhor por esta data. E nesta noite nós estamos fazendo um culto de forma diferente, né, de uma forma virtual, mas nós também temos um motivo para isso. Os irmãos sabem que o mundo inteiro está de quarentena e nós não poderíamos fazer diferente. Então, infelizmente, nós não podemos estar juntos como nós planejamos, como nós gostaríamos de ter feito o culto do dia 28 e dia 29, em gratidão ao Senhor pelos 21 anos da igreja. Mas aqui estamos para deixar uma palavra para os irmãos, para cultuarmos a Deus juntos também pelos 21 anos. Certamente que depois que tudo isso passar, nós vamos planejar novamente o culto para juntos glorificarmos ao Senhor e agradecermos a Ele pelo aniversário da nossa igreja. Então, louvado seja Deus pelos 21 anos da Primeira Igreja Batista de Ibiri 2, por aqueles que planejaram isso, que sonharam, por aqueles que oraram para que essa igreja fosse fundada aqui. Então, nós agradecemos também a todos, o pastor Lodimar, em memória ao irmão Ivanilson e tantos outros, né, irmão Lenildo, aqueles que colocaram a sua vida à disposição desse ministério. E a nós que estamos hoje aqui, aqueles que formam a igreja hoje também, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite, mesmo com o coração assim, ainda com sentimento de tristeza pelo que está acontecendo no mundo, mas nós queremos agradecer ao Senhor, levantar as nossas vozes, uma voz de alegria por tudo que o Senhor tem feito pelo seu povo. Quanto o Senhor tem guardado, tem abençoado, tem nos protegido. Nesse momento em que nós estamos separados de corpos, nós não podemos estar juntos em comunhão, mas nós estamos através dos grupos da igreja, sempre, ó Deus, cultuando a Deus, sempre louvando ao Senhor, fazendo as nossas orações em prol das nossas vidas, das nossas famílias, também pelo mundo. Que o Senhor cada dia esteja com os seus ouvidos inclinados a ouvir a nossa voz. Nós gostaríamos de dirigir a Deus uma palavra de oração nesse momento de início do nosso culto nesta noite. Eu gostaria que você, onde você estivesse, pudesse orar comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento de Tua presença. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, mesmo assim virtualmente, mas queremos dizer muito obrigado por tudo ter feito por nós. Muito obrigado a Deus nesta noite, pelos 21 anos da nossa igreja. Certamente nós estaremos novamente reunidos com todos os nossos irmãos para te cultuar, mas nós queremos dizer neste momento, muito obrigado, Deus, por tudo. Queremos, ó Deus, mais uma vez também colocar nas Tuas mãos, Senhor, sob a Tua direção, tudo o que está acontecendo no mundo. Certamente o mundo tem parado e Deus, esta paralisação, Senhor, certamente tem propósito no coração de Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque nós também temos visto que o mundo tem obedecido sem as autoridades e tem cumprido. Somente aqueles que necessariamente precisam sair têm feito isso. Mas o Senhor tem guardado a cada um de nós, as nossas famílias, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos, Senhor, te pedir, ó Deus, uma palavra de conforto, ó Deus, por aqueles que têm perdido seus familiares neste tempo. Que o Senhor venha estar, ó Deus, derramando sobre eles o conforto que eles estão precisando neste momento. E a nós que estamos aqui, Senhor, como igreja reunida, te cultuando, ó Deus, pelos 21 anos da nossa igreja, pelo que ela tem feito, ó Deus, nesse bairro, pelo que ela tem feito, Senhor, na restauração das vidas das famílias, Senhor, das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, enfim. Pelo que a tua igreja tem feito, Senhor, aqui neste bairro. Que nós sejamos cada dia uma igreja relevante, Senhor, onde nós estamos plantados. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Neste ano de 2020, nós temos um tema muito pertinente no momento que nós estamos passando. Nosso tema é esperança. Do verbo esperançar, assim como foi falado tão veementemente no culto de Réveillon, né, da nossa igreja, no dia 31 de janeiro de dezembro de 2019. Do verbo esperançar, a esperança que traz nos nossos corações neste tempo, uma esperança de que nós vamos voltar a nos ver, nós vamos voltar a cultuar ao Senhor, nós vamos passar por isso e nós vamos cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Então, que os irmãos possam abrir as suas Bíblias no nosso tema, né, na nossa divisa anual, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Tá? Eu vou ler, os irmãos acompanham onde vocês estão, que nós possamos ler este pequena porção da palavra do Senhor, com um coração diferente nesta noite, coração cheio de gratidão, que a palavra do Senhor venha nos encher de esperança nesta noite para a glória de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte:
E o Deus da esperança encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, que esta palavra, Senhor, neste momento, encha o nosso coração, o seu, o meu, de esperança. Que nós possamos, em meio a tudo que está acontecendo, possamos nos renovar em Cristo Jesus, possamos nos encher da alegria que o Espírito Santo nos dá. Quando a gente lê a palavra, quando a gente escuta os hinos, quando a gente louva ao Senhor e quando a gente sente a paz de Cristo reinar nos nossos corações. Mesmo em meio a tanto momento de tristeza, de cuidados em que nós precisamos ter. Sabendo que o Senhor cada dia tem nos guardado e tem nos abençoado. Amém? Pronto, neste momento nós vamos ter um momento de louvor, um momento de adoração. Nosso culto de gratidão a Deus pelos 21 anos não poderia deixar de ter esse momento de louvor. Então nós vamos ouvir louvores com o nosso irmão Ramos. Nós possamos também estar adorando a Deus juntamente com ele. Logo após do louvor, nós ouviremos a palavra do nosso pastor, que encherá os nossos corações também de esperança. Amém. Salve, irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita alegria. Estamos junto com os irmãos adorando, bendizendo o nome do Senhor. Sabemos que esse mês nós estamos comemorando o aniversário da igreja. Apesar de não estarmos perto, em comunhão, corpo a corpo, nós estamos em espírito, em adoração, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na vida da sua igreja. Quero deixar para os irmãos o texto que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que exatamente é o tema da igreja, quando vem falar sobre esperança. O texto diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Aleluia. Possamos colocar toda a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, pois Ele é quem cuida de nós. O de cruz seja belo dia fugido, com emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário
Ela vem, graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, essa é a nossa esperança. Com Ele lá, uma parte da glória em ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É o Rei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É o Rei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Aleluia. A mensagem da cruz era poderosa, queridos, porque ela nos traz esperança. Essa esperança é saber que Cristo, Ele morreu de verdade, que Ele foi na cruz, Ele sofreu, padeceu, mas nossa maior alegria e maior certeza é que a morte não pôde conter o nosso Deus. E a maior alegria nossa é saber que Ele vive. E porque Ele vive, como diz esta canção que vamos cantar agora, que a gente pode crer, irmão. Não há nada que possa abalar o coração daquele que realmente tem sua confiança em Deus e tem a sua esperança nele. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei.
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Toda honra, glória, majestade, louvor seja dado ao único que merece toda honra, toda glória, porque só Ele é o único Deus verdadeiro. A Ele pertence todo louvor, a Ele pertence toda honra, a Ele pertence toda glória. O nome que é sobre todo nome, o nome precioso de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Boa noite para todos. Quero agradecer a Deus, né, por esses louvores maravilhosos cantados para o Senhor através do nosso ministro, do nosso irmão Ramos, e também a direção do culto dessa noite com a irmã Solange, né. Queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e por toda a existência da igreja, e nesse momento nos vem toda a história, né, na nossa mente, desde o momento que Deus nos chamou, desde o momento que a igreja foi implantada aqui no nosso bairro, e tudo isso é motivo de gratidão a Deus, né? E é por essa razão que nós estamos alegres. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu quero nesse momento pedir que você abra a sua Bíblia, né, no livro de Romanos, no capítulo 8, tá bom? Nós vamos fazer a leitura do versículo 18 até o versículo 27, tá bom? Abra a sua Bíblia aí nesse texto. Então, o texto sagrado diz assim, a partir do verso 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Versículo 21. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27, diz o texto sagrado: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Palavra do Senhor, que Deus nos abençoe nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Meu Senhor, muito obrigado, Deus, por esse fim de semana tão maravilhoso.
ó Deus, por esses dias totalmente diferentes, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque aqui estamos a adorar o Teu santo nome, Deus. Nós sabemos que o templo é o lugar onde ajunta todas as pessoas, mas nós sabemos pela revelação da Tua palavra que nós, Senhor, nosso corpo, ó Deus, é a igreja do Senhor. Então, Deus, muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão pela Tua tão grande salvação, Senhor, que o Senhor concedeu a toda a humanidade através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queremos, claro, Senhor, te agradecer, não é, por toda a história da nossa igreja, por esses 21 anos, ó Deus, de emancipação, Senhor, mas também, ó Deus, pelos 7 anos de congregação, Senhor, ó Deus, pelos momentos que antecederam, Senhor, a formação dessa congregação, ó Deus, através da instrução da Tua igreja, da iluminação e da ação dela, ó Deus, em começar os trabalhos, ó Deus, no bairro dos municípios, Senhor, conhecido como bairro de Tibiri 2, Senhor, logo no seu início ali, Deus, trabalhando na evangelização, através do irmão Euclides. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é por essa razão, Senhor, que nós estamos aqui adorando o Senhor. Deus nos abençoa, Deus, na ministração da Tua palavra, que essa Tua palavra, Senhor, ó Deus, ela possa encontrar, Senhor, guarida em nosso coração. E que nós, como Tua igreja, como Teus filhos, Senhor, adorando o Senhor nesta noite, glorificando o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, receba a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. É assim que nós oramos, Senhor. Amém. Então, irmãos, a palavra de Deus diz que o planejar é do homem, não é? Mas quem executa tudo é o Senhor. Então, nós planejamos desde o ano passado, né, o aniversário da igreja, mas cabe a Deus a decisão das coisas, é Ele. E como seus filhos, nós sabemos disso, da soberania de Deus, tá bom? Agora, a ordem de planejamento, claro, que está conosco. Deus deu ao homem essa liberdade e essa capacidade também de planejar. Agora, sabemos que Ele é quem executa. Para quê? Para que a gente não se frustre, né? Não fiquemos frustrados de maneira alguma, nem infelizes, não deu certo, fazendo tanta coisa, não deu certo. Não, mas que nós nos alegremos, por quê? Porque sabemos que o Senhor sempre faz o melhor, não é? Não só pela sua igreja, mas também por toda a humanidade e por toda a criação. Tá bom? Então eu quero pensar nessa noite com os irmãos, nesse tema aqui, a esperança gloriosa, tá? E observe como o Espírito de Deus dirigiu a igreja, né, ano passado, na orientação para que esse tema pudesse chegar, e estamos vivendo, não é? Vivendo esse momento agora dessa esperança gloriosa, e nós esperamos no Senhor, não é? O restabelecimento da ordem do nosso planeta, porque nós percebemos a mão de Deus aí, né? Deus parou o mundo, tá? Então, uma coisa interessante aqui é que o livro de Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, não é? Foi escrito na sua 3ª viagem missionária, tá? Ele sai de Antioquia e vai para a Ásia, e da Ásia ele vai para a Europa, para a Macedônia, ele desce até a Grécia, e aí, como diz Atos, capítulo 20, versículo 2, Paulo passou 3 meses ali na Grécia. Então, foi nesses 3 meses em que Paulo escreveu a carta aos Romanos, tá? Então, os estudiosos dizem que Paulo não foi a Roma, não conheceu a igreja de Roma. Outros vêm dizer que Paulo teve em Roma, enfim. Mas o que importa é que Paulo escreveu a igreja de Roma, e que essa igreja existia, e que esses membros aí, não é, provavelmente lá pelo ano 46, não é, eles tiveram a sua perseguição em Roma, tá? Segundo Suetônio, um historiador grego, romano, que ele vai falar que Cláudio, né, o imperador naquela época, perseguiu os cristãos, tá bom? Por quê? Porque eles estavam ali trazendo grandes situações
em Roma, né, como se fosse uma perturbação em Roma, dado ao poder da igreja, que estava sobre a igreja, de pregar o evangelho. É tanto que Cláudio, o imperador, vai falar e expulsam eles, falando que essas pessoas traziam perturbações em nome de um tal de Cresto, né? Mas na realidade ele estava se referindo a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, irmãos, uma coisa interessante aqui é que o apóstolo Paulo ele faz as suas 3 viagens missionárias, né? A primeira foi do ano 46 ao ano 49, a segunda viagem do ano 49 até o ano 53, e a outra do ano 53 até o ano 57. E do 57 a 59, vocês lembram que ele vem na sua terceira viagem e vai para Jerusalém. E quando ele chega lá, ele é preso, tá bom? E nessa prisão ele passa 2 anos, do ano 57 ao ano 59. No final do último semestre, né, do ano 59, ali Paulo viaja para Roma na sua 4ª viagem missionária. E uma coisa interessante, irmãos, que pelo ano 64, 67, né, mas provavelmente o ano 67, segundo a história, não é? Isso não está bem claro nas escrituras, né? Mas a gente percebe que Paulo ele foi decapitado por esse amor ao cristianismo, tá bom? É aquilo que Deus disse, duro vai ser para ele recalcitrar os aguilhões, não é? Ele experimentar agora os furos nas suas costas, porque ele furava a igreja, perseguindo os cristãos, mas agora ele tornou-se perseguidor e tornou-se um dos bandeirantes, o maior dos bandeirantes de missões no mundo, chama-se o apóstolo Paulo. E ali ele foi, provavelmente no ano 67, decapitado, tá bom? E Pedro também, segundo a história, Pedro foi no mesmo dia executado também, crucificado, mas em outro lugar, né, em outro ambiente, não foi junto de Paulo, mas foi no mesmo dia, né, segundo a história, os 2 foram executados, mortos, por causa do nome de Jesus Cristo. Então esse texto aqui, ele tem 3 divisões importantes que a gente precisa conhecer. A primeira é do versículo 19 ao versículo 22, que traz sobre a criação ou a criatura. O outro é do versículo 23 ao 24, que trata sobre os cristãos, Paulo tratando deles especificamente nesse texto. Do versículo 27 ao versículo 25, aliás, ao 27, que é a terceira seção dessa porção do capítulo 8, não é? Nós vamos ver aí que, junto com a igreja, o Espírito Santo aí intercedendo com gemidos inexprimíveis, não é? Por causa de quê? Por causa da glória de Deus que estava por vir. Olha que coisa belíssima, tá bom? Então, é que nessa passagem aqui desse texto, nós vamos perceber uma coisa, não é? Que é uma porção muito especial do texto, é um dos textos mais belos, né, do livro de Romanos. Paulo esteve falando aqui juntamente dessa glória de pertencer agora à família de Deus, tá bom? Nós também, claro, não é? Mas também logo depois a ideia dessa glória que ele vem adorar o Senhor por participar, não é? E ser adotado na família de Deus, essa grande alegria do apóstolo Paulo, ele vem voltar, claro, ao estado dessa luta que esse mundo que nós estamos vivendo hoje, como o mundo que ele viveu, não é? Apresentava, tá certo? Então, na realidade, esse sofrimento, ele vem desde do momento em que Adão pecou, né? Que Deus o destituiu do jardim do Éden. Então, aqui, irmãos, qual é o grande quadro? Qual é o grande quadro aqui desse texto com relação ao apóstolo Paulo? Porque a gente vê o apóstolo Paulo aqui como um poeta, tá certo? Por quê? Porque Paulo ele apresenta aqui como um poeta esse texto, mostrando seu sentimento, né, sua paixão, tá bom? Ele imprime nesse texto, tá bom? A sua alegria, o que ele está sentindo e de toda a experiência com Deus, de tudo que ele viveu com Deus. Então ele agora, lembrando, né, que ele está na sua terceira viagem, tendo largas experiências, o apóstolo Paulo tinha com Deus. Uma delas foi quando ele estava na Ásia, que teve a visão, né, de Deus chamando ele, aquele homem macedônio chamando ele para o outro lado, né? E aí veio a igreja de Filipe, né, a igreja de Tessalonicense, a igreja de Bereia, a igreja de Corintos na Grécia. Então, olha que coisa bela. São experiências assim gigantescas. E aqui ele expressa e exprime todos os seus sentimentos nesse texto. Então, o versículo 19 e versículo 24, irmãos, trata dessa criação ou da criatura. Criação ou criatura, Paulo trata nesse texto aqui. Então, no momento da criação, não ela está sujeita
a corrupção. É isso que Paulo está mostrando à igreja de Roma. Então o mundo é um mundo onde a beleza ela murcha, não é? E a beleza também se corrompe. É isso que Paulo vem mostrar aqui com relação à criação de Deus e à criatura de Deus criada por ele, não é? Então é um momento aqui agonizante, tá certo? Que o mundo está vivendo devido ao pecado, né? E que esse mundo está, na realidade, essa criação toda, ela está aguardando essa libertação, tá bom? Que é o estado, né, de liberdade que só vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus, tá bom? Então a expectativa é essa, da vinda de Jesus Cristo, que é a parousia, a segunda volta do Senhor Jesus, e é isso que a igreja deve estar constantemente pensando, né? Olhando, estudando, com essa grande expectativa, com essa grande alegria e amor no seu coração. Então, o pensamento judeu é uma coisa interessante, porque tinha muitos judeus lá em Roma convertidos, que se converteram. Lembram, né, que muitos romanos também vieram. No Pentecostes tinha uns romanos também lá, né, presente, e esse povo se converteu ali naquela época. Mas aí tem um pensamento judeu que Paulo tenta mostrar com relação à criação, tá bom? Em especial também aos judeus convertidos que estavam lá em Roma, essa divisão das duas seções do pensamento do judeu acerca do tempo, tá? Então, qual é o primeiro pensamento aqui? É dessa idade presente, tá bom? Do momento presente, ali totalmente mal, não é? Um presente totalmente mal, sujeito à morte e sujeito à corrupção. Essa era a maneira como ali pensava, no primeiro momento, o judeu, acerca do presente, tá bom? E algum dia, tudo isso iria encerrar com o dia do Senhor. O outro é o porvir, tá bom? É a idade do porvir. Então esse seria o dia do juízo de Deus, tá bom? Quando Deus iria julgar o mundo. Então, é aí que está sobre esse porvir. O que é o porvir no pensamento judeu? Esse mundo, né, que seria julgado por Deus, então desse mundo sairia agora um novo mundo, tá bom? Sairia um novo mundo, e era assim como pensava o judeu. Então no Antigo Testamento fala sem elaboração dessa vivência com Deus na eternidade. Nós precisamos entender isso, tá? Então, em Isaías 65, 17, é aí que Deus fala através do profeta, mas sem a elaboração. Ele fala, mas sem essa elaboração em seus detalhes. É aí que está. Então, o que é que o texto de Isaías 65, 65, 17? Ele diz, pois vejam, olha o que diz o texto. Criarei novos céus e nova terra, não é? E as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente do homem. Então está aqui o texto, tá bom? Mas sem elaboração dos detalhes. Como seria esses novos céus e nova terra, tá bom? Que nós vamos, agora, claro que nós vamos entender, não é? Que os novos céus, que é tudo isso que será contemplado, não é? Tudo, Deus fará tudo novo, tá bom? E a nova terra, que é a nova Jerusalém, não mais aqui, não é? Mas a Jerusalém que está sendo preparada no céu. Vocês lembram bem, capítulo 14 de João, quando ele diz assim, não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas eu vou para a casa do meu pai, né? E vou preparar lugar. Tá? E virei outra vez para vos buscar, não é? Então aí não está em ficar, eu não vou vir para ficar com vocês aqui na terra, mas eu vim para buscar vocês. Então se Deus vem para buscar, como é que nós vamos ficar aqui? Então são esses detalhes, não é, que Deus fala no capítulo 65, 17 de Isaías, sem esses detalhes, que é o que vai ser tratado lá no livro de Efésios sobre o mistério da igreja. Lembra que é o mistério que agora foi revelado, que é a igreja. E todos esses detalhes de como vai ser, inclusive do arrebatamento da igreja. Então, irmãos, no período intertestamentário, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sabe, tiveram 400 anos de Malaquias até João, não é? Ou
até o final da pregação de João, com a chegada de Jesus Cristo, tá certo? Então, como é que vivia o povo judeu? O povo vivia escravizado, viviam oprimidos, perseguidos. Então, há mais de 400 anos, o povo de Deus vivia dessa maneira. E aí a gente começa a entender sobre essa idade do presente e esse porvir que o judeu, né, sobre as questões dos tempos, como é que ele dividia, como é que o povo judeu pensava nessa divisão desse tempo aí, tá certo? Então, acerca dos sonhos dessa nova terra que os judeus assim pensavam, tá bom? E esse mundo que seria um mundo renovado, tá bom? Como é que isso acontece? Como é que é feito essa construção aqui nesse período intertestamentário entre o último profeta, né, chamado profeta menor, que é Malaquias, e o último profeta propriamente dito, né, no período que Deus levanta ele, que é João Batista, que o próprio Senhor vem dizer, profeta como João nunca esteve em Jerusalém, de tão ousado e corajoso que ele é. Então nós vamos ver isso, tá bom? Nós vamos ver essa visão desse tempo a partir de quê? A partir do pensamento de um livro apócrifo, inclusive, tá? Que é o Apocalipse de Baruque, no capítulo 29, versículo 5, a gente vê essa visão desse mundo, não é, voltado para as coisas aqui da terra, sobre a videira, sobre os frutos, sobre como seria, não é, a agropecuária, como seriam essas coisas todas, mas a visão é exclusivamente terrena, é terrena desse novo mundo, ou seja, esse mundo renovado, desse mundo velho, mundo novo, tá bom? Na esperança daquele Messias, é por isso que eles esperavam um Messias como Davi, guerreiro, que pudesse governar nesse novo mundo, dando essa nova visão ao povo. E outra coisa são os oráculos sibilinos, não é? Que oráculos são esses? Eram aquelas profecias, tá bom, feitas por mulheres, e isso era registrado, né? Isso começa no ano 180 a.C., irmão, não é? Que essas profetisas, essas mulheres começavam a profetizar e guardavam essas profecias, tudo isso era guardado a 7 chaves, tá bom? Isso foi guardado inclusive em Roma, era guardado em Roma essas profecias, que isso vai ser muito bem trabalhado no 1º, 2º, 3º e 4º século. Isso também vai ser estendido, essas profecias sibilinas, vai ser acreditada, vai ganhando força até o 13º, 14º século ali, com Nostradamus, não é? Que ele é um cara místico, tá bom? Então, essas profecias, esses oráculos sibilinos, eles eram apenas investigados, eram guardados as 7 chaves, né? Os judeus não tinham acesso a ele direto, exceto quando tinha momentos de crise no mundo. Então abria-se esses oráculos sibilinos para ver as profecias que traçavam sobre o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa a ver com aquele momento que estava vivendo, não é? Então os místicos hoje, por exemplo, os místicos estão aí, não é? À solta e à direita, querendo buscar nessas coisas místicas as respostas para esses momentos, né? E o crente, preste atenção, o crente que vai caminhando nessas informações sem consultar a Bíblia, então ele está no caminho errado. Você deve ter muito cuidado com relação a isso. Para quê? Para que nós continuemos e entendamos do que Paulo diz no versículo 18, desse sofrimento que nós vamos passar, não é? Aqui na terra. Tá bom? Então, irmãos, inconscientemente a natureza ela foi envolvida nessa consequência, a natureza. Por isso que Paulo fala da humanidade, mas também ele fala da natureza. Que a natureza, hoje mesmo, né? Como a natureza está prejudicada, tá bom? O mundo, a terra. Lembra que ele disse que vai, né? Deixou uma terra aqui e foi, mas ele voltaria para essa terra para ver como é que estava e deixou algumas pessoas ali tomando conta. Deu talento a um, deu talento a outro, né? Vocês lembram desse texto? Teve um que só deu um talento e não fez nada. Ou seja, é aquela falta de cuidado. Quer dizer, a terra, Deus vai requerer. Não é o cuidado com a terra. Nem se preocupe. Não é só a questão que você pecou e vai ser julgado pelo seu pecado, mas também envolve a falta de cuidado com a terra, não é? Então, por isso que nós devemos cuidar das coisas que Deus não deu, tá bom? Tem aquela coisa de crente estar jogando coisa no chão, na água, no rio, não é? Sujando a terra. Ao dedinho, nós temos que zelar pela terra. Então, irmãos, com base em quê? Com base na Bíblia,
Paulo vem falar com base na Bíblia, que está em Gênesis 3,17, com relação à criação, não é? Ele vem dizer: maldita é a terra por sua causa. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 17. Tá bom? Então, porque ele deu ouvido à mulher, né? ele caiu nessa desobediência, ele desobedeceu a Deus, a terra agora seria maldita por sua causa, Adão. Por sua causa. Então, a terra, né? A criação, ela agora está prejudicada, nem agora não. Isso tudo que a gente está vendo hoje, tá bom? Está prejudicado desde lá atrás. Por quê? Porque o pecado agora entrou na terra. Tá bom? Então, por isso que ele trata no texto aqui que nós lemos que a terra geme. Claro que geme também, a terra sofre. Não é? E tem vida, a terra tem vida, a terra. Se você joga uma semente e nasce, como é que não tem vida? Você mistura água com a terra, lá dentro tem um rio em cima da terra e nasce os peixinhos, tá bom? Então, irmãos, nem pense que isso aí é o lixão do Roger, tá? Nem pense que a terra é o lixão do Roger, né? Nem pense. Então, vamos lá. Como Paulo imagina o homem? Tá bom? Lembra que a segunda sessão trata da questão dos cristãos especificamente. E aí envolve a você que está ouvindo essa palavra, né? Claro, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se não fez, procure fazer. Procure receber Jesus. Como é que a gente recebe, pastor? Confessando seus pecados, né? Arrependidos. Depois você confessa. E deixa-os. E aí você vai alcançar a misericórdia. O Espírito de Deus vai habitar dentro de você e vai colocar você dentro do corpo de Cristo. Que isso aí é o batismo com o Espírito Santo, que é a imersão, né? Como propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, na sua primeira epístola. Então, como é que Paulo aqui imagina o homem? Porque a gente precisa entrar no pensamento paulino, tá bom? E Romanos e Efésios, com relação à igreja, nós vamos entender. Por isso que é importante você ler Romanos e ler Efésios, né? Porque vai se juntar um Novo Testamento aqui, né? É um evangelho, aliás, segundo o apóstolo Paulo, e o livro de Efésios vai fazer essa completude com relação à igreja, que nós vamos compreender a igreja, não é? Então, como é que Paulo imagina aqui o homem? Então, ele não imagina o homem com um espírito imaterial nessa glória, tá bom? Essa glória vai vir, a glória de Deus, e ele aí vai estar no espírito imaterial, de maneira nenhuma, sem existir nada, né? No espírito, sem ninguém ver nada. Não é assim que Paulo vê. Pelo contrário, não é neste mundo, para Paulo, neste mundo, o homem é corpo e espírito. Presta atenção. Quando ele está tratando, a partir do versículo 23 ao versículo 25, da porção da palavra que nós lemos. Então, para Paulo, neste mundo, o homem é corpo, aqui nesse mundo, é corpo e espírito, tá bom? E no mundo da glória, ele será salvado, o homem total. Total. Com base em quê? Com base, você só vai entender isso lendo as Escrituras. Abra a sua Bíblia agora no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Vamos para esse texto agorinha mesmo, em nome de Jesus. Está aqui, Filipenses, abre a sua Bíblia. Você vai ficar maravilhado com esse texto, tá? Capítulo 3, versículo 20 e 21, tá? Então, perceba agora o pensamento paulino. Ele diz, versículo 20, 3:20 de Filipenses: a nossa cidadania, atenção, a nossa cidadania, porém, está nos céus, tá bom? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Quem é ele? O Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Aleluia. Ele transformará, preste atenção, anota esse texto. Ele transformará os nossos corpos humilhados, não é? Que é isso aqui, essa vivência que ele está falando sobre esse corpo que nós temos aqui na terra, não é? Esse homem que é corpo e espírito aqui na terra. Então, ele diz, os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que corpo é esse?
é aquele corpo, irmão. Aquele que ele ressuscitou. Jesus não ressuscitou noutro corpo. Ele ressuscitou em seu corpo. E aí ele vai quebrar justamente a visão dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição do corpo. Aí Jesus ressuscita no seu próprio corpo. Louvado seja Deus por isso, não é? Então é isso que Paulo vem tratar aqui na sua teologia, tá bom? No seu pensamento paulino, como nós conhecemos. Então, só que o seu corpo, tá? Só que o seu corpo já não será mais vítima dessa corrupção. Esse corpo glorioso não será mais vítima dessa corrupção, não é? E instrumento do pecado mais, não. Será um corpo espiritual apto para a vida de um homem espiritual. E começa onde? Começa aqui. Começa aqui na terra. Começa aqui, no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É aí que começa, não é? Essa nova vida do homem com Deus, porque Deus o salvou e agora lhe deu uma nova visão, que é a visão dos céus, e abriu seus olhos com a luz da eternidade dentro da sua mente. Tá bom? E você começa, você olha pelos olhos, mas na realidade você vê pela mente. Quem foi iluminado foi a nossa mente, o nosso espírito. Louvado seja Deus por isso. Por isso aqui, ele trabalha essas questões, ele vem dizer, por isso logo a expressão, pois a nossa esperança, não é? Aliás, pois nessa esperança nós fomos salvos. Aí o que ele diz no versículo 24. Pois nessa esperança somos salvos. Que esperança é essa? Esperança em Cristo. Nesse libertador, nesse salvador que vai vir do céu. Aleluia. Então isso deve alegrar o nosso coração. Voltando aqui para Romanos 8, tá bom? Versículo capítulo 8, do versículo 18. É isso aqui, ó. Considero que os nossos sofrimentos, é isso, não é? Atuais, não podem ser comparados, versículo 18, né? Com a glória que em nós será revelada, que Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, tem que viver pela fé, né? Glorificar o nome do Senhor. Então, irmãos, para Paulo, a única radiante verdade que ilumina a vida era o fato grandioso de que a situação humana não é uma situação desesperada. Não é. Por isso que ele diz, olha, não há como comparar. Os sofrimentos com relação à glória divina, ela é fichinha para aquilo que a gente vai viver na eternidade junto do nosso Senhor, junto com todos os nossos irmãos. Irmão, não tem coisa mais extraordinária do que essa alegria. E a gente descobre também essa alegria. Quando nós estamos com alegria no nosso coração, não é? A força para viver é muito grande, não é? É propulsora, é de grande proporção na nossa vida. Então, Paulo, com essa visão dessa vida iluminada, ele não é pessimista, não. Porque ele está dizendo o quê? Ele não pode ser pessimista. Como é que ele pode ser pessimista? Se ele está dizendo aqui que considera os nossos sofrimentos atuais, não é, que não podem ser comparados com aquilo que Deus está preparando lá no céu. Então ele não é pessimista de maneira nenhuma. Ele é extremamente, não é, otimista, não é, nosso querido irmão Paulo. E graças a Deus por esse homem extraordinário que nós iremos vê-lo na eternidade. Então, além de Paulo não ser pessimista, Paulo via o pecado do homem, ele via o estado do mundo e via também a situação do mundo, da humanidade. Ele via tudo isso, irmãos, claro, como nós vemos hoje. E ficamos chocados, pedindo a Deus, orando, Senhor, não é salva esse povo, agora esse povo só vai ser salvo se a gente ir pregar o Evangelho. Não é? Essa ideia de pegar a Bíblia só para a igreja e cultuar, não é? Achando, eu não tenho um shopping para ir, para uma festa para ir, porque é muito caro, tá? Eu vou pegar meus filhos e vou para a igreja, né? Porque lá, não é? Eu não vou pagar nada, tá certo? Eu vou lá e ficar de boa me divertindo, depois eu saio, curto a vida e vou para casa, pronto, divertir meus filhos, me divertir também. Bom, igreja não é CNPJ, irmão. Igreja não é CNPJ. A igreja é o lugar de adoração a um Deus poderoso que mudou a nossa vida. Tá bom? Então essa ideia de ficar sentado aí para a igreja porque não tem o que fazer, tá bom? Porque ele também não tem dinheiro para ir para uma festa cara, aí vai porque é 0,800, você está perdido, está enganado. Fuja dessa visão medíocre, não é? Porque a igreja do Senhor é serviço, louvado seja o nome dele eternamente.
Então, mas também ele via o poder redentor. Ele via o pecado do homem, o estado do mundo, a situação da humanidade, mas ele também via o poder transformador do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo, claro, envolvendo essa vida passageira que nós estamos aqui, esse tempo, isso tem que ser visto com paciência. Com paciência. Agora, perceba. Olha, o Senhor fala lá atrás dos princípios das dores. Olha, Deus parou o mundo agora, não é? Aí existem crentes. Eu não quero tirar a razão aqui de A, de B e de C, não. Cada um tem seu motivo, mas a palavra de Deus vai nos levar acima disso tudo. Porque Deus quer que nós tenhamos paciência. Olha, isso não é nem o começo das dores, hein, irmãos? Isso não é nem o começo das dores, tá bom? Para quê? Para que você tenha paciência, aprenda a ter paciência. O Espírito de Deus está em você, vai levá-lo à paciência, porque é isso que Paulo fala lá atrás, 2000 anos atrás, tá bom? Ele vê também. Então, a palavra que ele descreve aqui, olha, presta atenção, no versículo 29, ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa. Essa palavra aqui, olha o significado dessa palavra, com grande expectativa, a criação aguarda. Agora, a criação aqui tanto é a criação, a terra, né, em si, tudo, como também é o homem, tá bom? Então, essa palavra aqui é apocaradoquia, é o nome dessa palavra. Apocaradoquia, versículo 29, sobre expectativa. O que é isso aqui? Descreve a atitude do homem, que esquadrinha com grande esperança, não é? No horizonte. Olha bem, olha a descrição dessa palavra aqui, apocaradoquia. Ela vem dizer que esse homem, a descrição disso aqui, é um homem que esquadrinha o horizonte com a cabeça erguida, ou seja, esticada assim, feita o pescoço de uma girafa. Aleluia, não é? Esse pescoço esticado para o futuro, na expectativa desse horizonte, da visão do horizonte, para ver a glória de Deus, o Cristo Redentor, que vem nos buscar nessa distância como primeiro sinal dessa irrupção da glória de Deus, que vai abrir os céus, não é? E a sua glória, e todo olho verá. Glória a Deus, o nosso Senhor, que vem buscar a sua igreja. Então, irmãos, caminhando para o fim, a outra parte da sessão que trata agora do auxílio do Espírito Santo, não é? Aleluia. Da mesma forma, aqui diz o texto, versículo 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha o que é que o texto diz. Perceba o versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. Ele diz assim, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, fraqueza aqui tem vários sentidos. A fraqueza nossa tem vários sentidos. Mas aqui no texto, não é? Essa fraqueza aqui tem uma referência primária, sabe com o que? Com a ignorância. Que é essa inabilidade que nós temos de orar. Olha só. Então, o estrago que o pecado faz, né, na vida do ser humano. E às vezes a gente, eu sei orar, Senhor, né? O Senhor lembra muito bem, mas a gente vai falar aqui sobre isso aqui, não que dá outro estudo, né? Quanto mais empolgado eu fico, não é? Mas eu falo muito e eu passo uns 3, 4 dias pregando aqui, mas quanto mais inspirado eu fico, mais vontade de falar de Deus eu tenho, né? Isso é fantástico. Claro, para mim, tem outras pessoas que ficam aperreadas e querem logo que encerre as coisas, mas já estamos caminhando para o fim aqui. Então, não saber orar, olha, irmãos, salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito de Deus em nós, estamos com a Bíblia, mas nós temos essa inabilidade de não saber orar. Então vem as orações do Espírito Santo por nós aqui, não é? Em nosso favor, o Espírito, ele ora por nós quando nós somos incapazes de orar. Ele vai e ora por nós, ele intercede por nós, com gemidos diante do trono do Cordeiro, não é? Com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Então é ele mesmo que intercede por nós ali. É tanto que no capítulo 2, versículo 1 da epístola de João, ele escreve lá pelo ano 90, 92 depois de Cristo, já velho, né? Bastante velho o apóstolo João.
ele diz claramente, não é? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, não é? Nós temos um advogado diante do Pai que intercede por nós. Aleluia, não é? Aleluia. Então é essa beleza aqui que nós vemos desse texto, tá bom? Sobre essa gloriosa esperança que nós temos, que a igreja do Senhor tem aqui na terra, dessa grande expectativa de viver aqui na terra, esperando Jesus voltar. Jesus voltar, e ele vai voltar. Louvado seja Deus por isso. Concluindo, o cristão, irmãos, preste atenção, o cristão, ele não só vive no mundo, ele vive também em Cristo. Compreenda isso. Ele não só vive no mundo, tá bom? Mas ele também vive em Cristo. Essa é a grande diferença do ser humano que é convertido ao cristianismo. Portanto, a tônica aqui da vida cristã é sempre de esperança e nunca de desespero. Louvado seja Deus por isso. Então, perceba bem, essa tônica da vida, o que Paulo quer dizer para a gente, né? A palavra de Deus para a gente hoje, é essa. Que a tônica da vida cristã é sempre de esperança e nunca de desespero. Então, por maior luta que você esteja passando, não é? O desespero não faz parte da sua vida, tá certo? Não faz parte, porque o Senhor é quem vai nos socorrer. Você lembra daquela viúva de Serepta, morrendo de fome, a bichinha ali, ia comer aquela única porção de farinha ali, ia morrer. Chega Eliseu ali, não é? E Deus usa de uma maneira sobrenatural, alimentando aquela mulher. E aqui, irmãos, o cristão, ele aguarda não a morte. O cristão, ele não aguarda a morte. O cristão, ele aguarda a vida eterna que está no Filho de Deus, tá bom? E o Senhor nos deu a graça de ter o Filho de Deus dentro do nosso coração. Isso é uma das maiores alegrias para todos nós. Então, parabéns à primeira igreja batista em Tibiri 2. Quem é a igreja batista em Tibiri 2? É você, meu irmão. É você, minha irmã. Não é? Vovô, vovó, papai, mamãe, jovens casados, papai recente, não é? Os jovens solteiros, os adolescentes, as nossas crianças, os nossos bebês e as mamães, né, as grávidas. Que Deus nos abençoe. Essa é a igreja do céu, irmão. Que Deus nos abençoe, que vários anos, né, o Senhor acrescente a nossa igreja e que cada tempo, tá bom, seja dessa maneira, uma igreja marcada pelo amor do Senhor Jesus Cristo, tá bom? E esse amor carinhoso que todos nós temos um pelo outro e também pela humanidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelos 21 anos da tua igreja. Recebe, Deus, nessa hora a nossa gratidão, a nossa oração, Senhor, como uma oferta suave. Ó Deus, o Senhor possa, do trono da tua glória, cheirar a oração da tua igreja agora, Senhor, que está sendo feito, Deus, em todas as partes, em cada casa, Senhor, da tua igreja nesse momento. Nós estamos orando que essa oração suba, Senhor, ó Deus, e que teu Santo Espírito, Senhor, se porventura nós estivermos aqui nessa inabilidade, que teu Espírito, aleluia, não é? Corrija a nossa oração e chegue perfeito, e que o Senhor possa cheirar a nossa oração, Senhor, possa agradar o teu coração. Nos perdoa nossos pecados e nos ilumina que muitos anos de vida a igreja possa ter aqui na terra, ó Deus, e também muitas famílias, Senhor, famílias inteiras, ó Deus, o Senhor possa nos dar a graça de ganhá-la para o Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre a tua igreja, ó Deus, aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no estado, no Brasil e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.